és Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Emanuel. Deus conosco. Queridos, glória a Deus. Pensam, né, podermos passar esse tempo tão precioso louvando e adorando ao Senhor e declarando a Ele aquilo que nós sentimos, né? Como é bom, como é gostoso e como é agradável louvar e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero convidar os irmãos e irmãs nas suas casas que abram suas Bíblias no Salmos número 147, Salmos 147, um texto que exalta o poder de Deus e um texto que nos convida ao louvor e à adoração. Salmo 147. Vamos ler, queridos. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes cura as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, cantai louvores ao som da harpa e ao nosso Deus, que cobre de nuvens as chuvas e prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e os filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao nosso Deus, pois Ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Está aí, querida, a palavra e o convite do Senhor. É a expressão tão maravilhosa desse texto, quando ele diz: louva Israel ao Senhor, fica bem o canto do louvor, fica bem a adoração. Vamos ter esse tempo de adoração, e depois que nós tivermos esse tempo de adoração, neste culto, nós convidamos o pastor Tiago Vicente, é pastor na nossa igreja no Planalto Verde. Louva a Deus pela vida do pastor, pela disposição dele vir aqui e gravar esta mensagem e trazer esta revelação do Senhor, esta mensagem para a igreja. Vamos orar e já colocando a vida do pastor diante do Senhor, que vai ministrar depois desse tempo de louvor. Pai, no nome de Jesus,
Nós recebemos a leitura da Tua palavra que diz que fica bem cantar louvores ao Senhor. Pai, eu te louvo porque a Tua igreja canta, eu te louvo porque a Tua igreja louva, porque a Tua igreja adora. Te louvo pelo ministério de louvor aqui à frente nesse instante, Pai, nos conduzindo a esse tempo de louvor, tempo de adoração. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que certamente é fruto de lábios de homens e de mulheres que são adoradores que têm adorado ao Senhor em espírito e em verdade, têm procurado, ó Deus, gozar da intimidade com o Senhor, têm procurado, ó Deus, viver de acordo com a Tua palavra. Por isso certamente os louvores, ó Deus, que já têm sido colocados, ó Deus, e apresentados diante do altar, certamente têm chegado diante do Senhor e chegarão ainda nesta noite com um aroma suave diante da Tua presença. Recebe o nosso louvor e adoração. Fala através da vida do pastor Tiago. Obrigado pela vida dele, pela disposição dele vir aqui nos abençoar e trazer esta palavra para a Tua igreja. É o que nós oramos e Te adoramos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos continuar, queridos, louvando ao Senhor. Você crê, meu irmão, que a presença do Senhor é real aí na sua casa, ou onde você estiver assistindo o culto? Se você crê, então nesse momento você não vai mais assistir, você vai participar conosco em louvor e adoração ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é real onde você está, aquele que está junto com você, trabalhando por você. Vamos começar a louvar, a adorar o Senhor. Se renda ao Senhor nessa noite de louvor e adoração ao nome dEle. Senhor, nós estamos reunidos com um único propósito. Estamos reunidos aqui para fazer louvor, para tocarmos nossos louvores a Ti. Cada um dos nossos irmãos estão nas suas casas para louvarem ao nome do Senhor na beleza da Tua santidade. Revela-nos a Tua glória, revela-nos o Teu poder. Aleluia. Tua presença é real. Aqui neste lugar, 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 então nós adoraremos ao Senhor. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, Senhor, então me renderei somente a Ti, Jesus, totalmente a Ti. Tua presença é real. Enquanto nós vamos adorando, vai exaltando o nome do Senhor, Aqui neste lugar, vai declarando o quanto Ele é santo, santo, santo. Tua presença é real. Não existe ninguém além de Ti, Senhor, santo como Tu, Aqui neste lugar, bom e misericordioso como o Senhor. Tua presença, Tua presença presença é real.
a sua casa está cheia de anjos nesse momento. Anjos ministradores, anjos do Senhor guardando você e sua família. Que junto com os anjos nós vamos declarar que o Senhor é santo. Junto com os anjos nós vamos declarar que não existe ninguém como o Senhor Jesus. Declare com fé, cheio de amor do Senhor. Junto com os querubins cantamos. Junto com os querubins cantamos. Junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Santo, santo. Junto com os querubins cantamos. Junto com os querubins cantamos. E não há outro além de ti. Junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Junto com os querubins. Junto com os querubins cantamos. Junto com os querubins cantamos. Junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Santo, santo, santo. Então me renderei. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Só o Senhor. Então me renderei. Porque só tu és santo, Senhor. Totalmente a ti. Junto com os querubins, junto com os querubins cantamos. Santo, Junto com os querubins cantamos. Santo, Junto com os querubins cantamos. Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Só tu és santo, Senhor. Santo, santo e santo, maravilhoso. Oh, Pai, como a tua presença é maravilhosa. Como é maravilhoso saber que a tua presença não é limitada a um templo, mas nós somos o templo e a tua presença está em nós. Nós te adoraremos para sempre, 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 Senhor. E por toda a eternidade é o desejo da nossa vida adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, te exaltar, Senhor, de glória em glória. Enche a tua igreja, Espírito Santo, nas suas casas, onde estiverem, enche a tua igreja com a tua presença santa. Aleluia. o universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levou sobre si as
nossas enfermidades, o nosso pecado, Senhor. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Para sempre. pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, A terra estremeceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre Por toda a eternidade, o Senhor é exaltado, é santo, é vitorioso. Aleluia, Filho de Deus. Seja engrandecido. E nós cantamos e levantamos um aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
pode louvar ao seu amado Jesus. Tu és o nosso amado, Jesus. Perdoa-nos se nós temos amado, Senhor, alguma coisa ou alguém mais do que o Senhor. Seja o centro, seja o tudo, seja o mais importante das nossas vidas, Jesus. Comparável és, Senhor. E tão insondável teu amor. Ao teu encontro eu vou. Pra te entregar meu louvor. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. A minha alma. A minha alma engrandece a ti. Espírito se alegra em ti. Ao teu encontro eu vou. Pra te entregar meu louvor. Tu és o nosso amado, Senhor Jesus, nosso desejado, desejado da nossa alma. Como a corça anseia pelas águas, Senhor, nós ansiamos pela Tua presença. Para sempre nós te adoraremos. Pra sempre te adorarei. Para todo sempre, Senhor. Pra sempre te adorarei. Aleluia. Boa noite, eu sou o pastor Tiago e a pedido do pastor Natanael estou aqui com vocês para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Assim o pastor Natanael esteve com a gente pregando para a nossa igreja ali, a Igreja Metodista no Planalto Verde,
Se você quiser acompanhar os nossos vídeos, está no canal do Mensagem Diária, você procura aí no YouTube, a gente coloca vídeos todo dia, tem os vídeos da pregação, inclusive do pastor Natanael. Mas hoje estou aqui, creio eu, para trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 6. E eu vou ler a partir do versículo 19 e vou ler até o final do capítulo, até o versículo 34, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quero convidar você agora a orar comigo. Pai, nessa hora que nós queremos adorar ao Senhor nesse culto online, nós te pedimos a tua bênção sobre nós, sobre mim que está ministrando e sobre as pessoas que estão, ó Pai, ouvindo, recebendo, vendo essa mensagem. Que o Senhor possa derramar do teu Espírito para nos ajudar a entender e a compreender as coisas grandes que o Senhor tem preparado para nós, as coisas a respeito da eternidade, do teu reino. É o que nós te pedimos agora. Espírito Santo, fica comigo e nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero pedir para os meus irmãos depois trazer um copo d'água sem gelo para mim. Bem, meu irmão, minha irmã, gostaria de falar com você o tema da mensagem de hoje. Não andeis ansiosos com as preocupações da vida. Eu quero falar com você sobre o que Jesus Cristo nos ensina a como lidar com esse mal, que é considerado o mal do século junto com a depressão, é o mal da ansiedade. A ansiedade, ela é caracterizada por ter uma preocupação interna excessiva e persistente, na qual aumenta na pessoa a sua frequência cardíaca, aumenta o número de respirações da pessoa, ela não consegue respirar tranquilo e devagar, ela respira rapidamente, aumenta a sudorese, o cansaço, a insônia, e a pessoa tem um sentimento desagradável de terror
por eventos antecipadamente. No meio dessa crise que nós estamos vivendo, eu gostaria de falar com você como que nós podemos lidar com essa crise e com todas as crises. Talvez você vai dizer assim, Tiago, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe o que aconteceu com a minha empresa, você não sabe o que aconteceu comigo, que perdi meu trabalho, que tiraram meu salário, que diminuíram meu salário. Bem, eu quero trazer uma palavra de Jesus para o seu coração, porque Jesus diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E ele diz também, se nós conhecermos a verdade vai nos libertar. E a verdade é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. Portanto, eu quero convidar você a abrir o seu coração e que você possa pedir ao Espírito Santo para te dar essa revelação daquilo que Deus quer falar ao seu coração. Obrigado, meu irmão. Antes de mais nada, o Evangelho de Mateus é um evangelho escrito para os judeus. É um evangelho que tenta mostrar para os judeus que Jesus é o Messias, é o Cristo tanto esperado pelos judeus. E como Messias, ele teria o título de rei ungido, na qual, como está escrito em Isaías 9, versículos 6 e 7, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E aí depois vai dizer, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai forte, Deus da eternidade, príncipe da paz, para que se estenda o governo de Davi eternamente, assim diz Isaías 9, 6 e 7. Então, Mateus ele tenta mostrar para os judeus, desde o começo do livro, através da genealogia de Jesus, que Jesus é esse Messias predito no Antigo Testamento e também mostrando aquilo que ele vai fazer e que vai confirmar o seu ministério, os sinais, os prodígios, as maravilhas, mas também, como Mateus faz, mais do que qualquer outro evangelista, ele traz grandes partes do seu conteúdo de ensino de Jesus. Aqui no capítulo 5 ao 7, nós temos o famoso Sermão do Monte. Mas eu quero chamar a atenção para você, que desde o princípio do Evangelho, aqui de Mateus, quando ele mostra que Jesus começa o seu ministério, está escrito lá em Mateus 4,17, que Jesus, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, foi tentado por Satanás no deserto por 40 dias, ele sai do deserto e ele sai agora e começa a pregar. E ele coloca um resumo do que é a pregação de Jesus. Jesus pregou o arrependimento e que o reino de Deus estava próximo, que o reino de Deus era chegado. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Nisso eu quero dizer para você como que nós podemos lidar com a ansiedade. A primeira coisa que você tem que entender é que quando Jesus se apresenta na sua pregação, ele não vai apresentar uma pregação religiosa, ele não vai apresentar uma pregação de uma religião, ele não, em nenhum momento ele fala, sejam cristãos, em nenhum momento ele vai falar, olha, eu vim trazer uma nova religião, mas se você olhar em todos os evangelhos, Jesus sempre vai falar do reino dos céus, como é apresentado em Mateus cerca de 30 vezes, e nos outros evangelhos, principalmente como o reino de Deus. A pregação de Jesus é sobre o reino de Deus, e ele mesmo se diz que é rei. Assim Pilatos perguntou, você é rei? E ele vai dizer assim, sou rei, mas o meu reino não é desse mundo, porque se fosse desse mundo, os meus súditos brigariam por mim e não teriam me entregado. Jesus está falando que o reino dele, como já havia predito o profeta Isaías, é um reino celeste, é um reino celestial. Então Jesus, com esse reino, ele vai falar sobre o reino e sobre como que nós podemos entrar no reino. E nós, como metodistas, assim como passou agora o dia do coração aquecido, sabemos que nós só podemos entrar no reino dos céus, como diz lá em João 3, através do novo nascimento. Não importa o conteúdo, o quanto que eu saiba da Bíblia, como sabia Nicodemos, não importa qual que é o meu cargo, não importa quanto dinheiro eu tenha, quanto poder, quanto sucesso, a única coisa que pode nos fazer entrar no reino dos céus é através do novo nascimento.
nascimento. Então, creio eu que você que está me ouvindo é aquele que teve o seu coração aquecido pelo novo nascimento, como o dia John Wesley também teve. E para você que nasceu de novo, agora você pode compreender das coisas do reino, porque Jesus, em todo momento, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer que o reino de Deus foi revelado para os seus discípulos, para os discípulos de Jesus, para aqueles que seguem Jesus, para aqueles que são filhos e filhas de Deus. Assim, Jesus pregou, diz em Mateus 4:23, por toda a Galileia, o evangelho do reino. Ele pregou o evangelho do reino, e aí então aconteciam sinais, prodígios, maravilhas, milagres, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas dos seus males, não porque Jesus pregava sobre a libertação ou sobre a cura, mas porque Jesus pregava sobre o reino, e a manifestação do reino dos céus traz sinais, prodígios e maravilhas, porque no céu não há doença, no céu não há pessoa cativa, não há pessoa que esteja presa, no céu não há pessoa que vai cometer pecados porque são livres dos seus pecados. Assim Jesus vai trazer esse evangelho. E assim aqui no capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, se você olhar desde o começo, ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele fala essencialmente sobre o reino. E por que eu estou falando com você sobre o reino? Porque para que você possa mandar toda a ansiedade embora através do ensino de Jesus Cristo, através da revelação da palavra dele, você que é nascido de novo, você que tem o Espírito Santo, você que, através do Espírito Santo que Jesus prometeu, nos ensina todas as coisas, nos guia toda a verdade, tira o véu que estava sobre os nossos corações, meu irmão, minha irmã, você vai poder entender que o que Jesus está falando é essencialmente do reino. Por mais que a palavra reino, do versículo 19 até o versículo 34, seja usada apenas uma vez. No capítulo 6, Jesus vai começar falando sobre esmolas, sobre as nossas obras. Jesus vai falar sobre a oração, Jesus vai falar sobre o jejum. E ele fala essencialmente na perspectiva do Pai e do reino. Ele vai dizer: não faça para mostrar para as pessoas, porque você já recebeu sua recompensa. Quando orar, feche a porta do seu quarto, e daí na oração ele ensina, depois de nós invocarmos o nome do Pai nosso que está no céu, a pedir para que venha o teu reino. Assim, o ensino de Jesus é baseado na perspectiva do reino e na perspectiva de um relacionamento com o Pai, que nós se tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus, porque todos quanto receberam deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, para que a gente possa viver isso que Jesus está ensinando, que às vezes parece obscurecido para mim e para você, nós precisamos entender que desde o começo do versículo 19 até o versículo 34, Jesus está mostrando para nós a perspectiva do reino em relação às coisas, os problemas do dia a dia. Jesus está falando sobre a ansiedade, sobre o dinheiro. Jesus está falando para um povo, para ouvintes, ricos quanto pobres. Essencialmente, ele fala do versículo 19 até o 23, 24, talvez mais para os ricos, do 25 ao 34, mais para os pobres. Mas tudo está entrelaçado e está falando essencialmente sobre uma perspectiva que a gente tem que ter, de reino. Por isso, eu quero convidar você a relembrar o que John Wesley disse no seu sermão número 50. Eu quero depois convidar você, se puder colocar na descrição do vídeo, o sermão número 50 de Wesley, ok? E ele vai dizer para nós, John Wesley, como que nós devemos lidar com o dinheiro. Ele vai dizer para nós que nós devemos ganhar o máximo que nós podemos, que nós devemos economizar o máximo que nós pudermos e que nós devemos dar o máximo que nós pudermos. Claro, na perspectiva de ganhar sempre de acordo com a lei, com a justiça e também de uma forma que a gente não seja escravizado pelo dinheiro. Mas eu quero chamar a atenção para você na perspectiva de dar. Na perspectiva de dar, ele vai dizer uma coisa: lembra-te, não da 10ª parte, ou da 5ª ou 3ª parte, ou a metade, mas que tudo é de Deus. Quando nós entendemos, meu irmão, que Deus
quando nós nos tornamos, quando nós aceitamos o senhorio de Jesus nas nossas vidas, nós temos que entender que nós saímos, diz lá em Colossenses 1,13, nós saímos do império das trevas e fomos transportados por Deus para o reino do Filho do seu amor. Nós agora pertencemos ao reino de Deus. E na perspectiva do reino de Deus, o Deus desse século, o Deus deste mundo, que é Satanás, assim como o Mamon, que diz no versículo 24, que as riquezas, que é o dinheiro, é o Deus desse mundo, junto com Satanás, Deus vai nos tirar dessa escravidão e vai nos trazer para Ele. Ou seja, tudo, como disse John Wesley, tudo que nós temos é dele. Nós não devemos só trazer o nosso dízimo para a igreja, mas tudo que nós temos, até nós mesmos, pertence a Deus, porque agora, no reino, tudo que um rei tem, pertence ao rei. Você tem que entender que na perspectiva de um reino, todo reino, ele é cheio de cidadãos, de súditos. E nós, quando recebemos Jesus, nós passamos a pertencer a uma pátria celestial. Tanto é que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus. E tanto é que Jesus, em João 17, ele vai dizer: Pai, eu não rogo que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor guarde eles do mal, porque o mundo jaz no maligno. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a pertencer a um outro reino. No entanto, nós nascemos de novo pela graça de Deus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, mas no entanto nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. E é por isso que Jesus começa pregando: arrependam-se, que nada mais significa do que mudem o seu modo de pensar. Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Jesus, quando nós temos o nosso coração aquecido, Deus não formata a nossa mente. E aí então que nós temos que fazer, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, que nós devemos renovar a nossa mente para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e isso vai ser revelado através principalmente das palavras de Jesus. E assim a palavra de Jesus, ela vai trazer um conforto para o meu e para o seu coração, dizendo que agora Deus, se você olhar em Lucas 12, do 22 ao 34, que é uma outra versão desse discurso de Jesus em Mateus 6, do 19 ao 34, você vai ver que Deus confiou a nós o seu reino. Na mesma medida que nós pertencemos a Deus agora e ao seu reino, é a perspectiva que Deus nos confiou todo o seu reino. Deus confiou tudo para nós. E, portanto, a grande questão de tudo isso que está aqui é se você entendeu que agora tudo que você tem, tudo que você vier a ter, não é mais teu, é do Senhor. E se é do Senhor, você não vai viver mais para você mesmo. Você vai entender, como John Wesley dizia, que quando nós vamos gastar o dinheiro, nós não vamos gastar o dinheiro de todas as formas para agradar todos os nossos prazeres, todo o conforto que nós queremos. Não, mas assim como Jesus explica aqui no texto, ele diz: não acumulem tesouros na terra, porque aonde estiver o teu coração, ali estará, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Do versículo 19 ao versículo 21, Jesus está falando essencialmente do quê? Do coração. Aonde está teu coração agora? Se o teu coração está no dinheiro, se o teu coração está na tua empresa, se o teu coração está na tua firma, no trabalho que você conseguiu, no salário que você ganha, se você perdeu isso agora, você está desesperado, você está se descabelando, porque ali está o seu coração. E então, o que Jesus está dizendo? Olha, tira seu coração dessas coisas. Tira o seu coração dessas coisas, por quê? Porque a solução para isso é você entender o que Jesus vai dizer em Lucas 12, 32 ao 34, que não tem aqui em Mateus. Jesus vai dar a solução para isso. Ele vai dizer: vendei os seus bens, dai esmolas, acumulem para você um tesouro nos céus. Como? Pegando aquilo que você recebe e distribuindo com aqueles que precisam. E também aplicando na obra de Deus. Você tem que entender isso. Se seu coração estiver nisso, você vai querer sempre mais e mais e mais para ter segurança ali na sua conta, mas se você perder tudo, como você pode ter perdido? E agora, onde que você vai buscar refúgio? Porque o ladrão roubou, porque a traça corroeu, porque a ferrugem destruiu. E aí então você vai entender que, do versículo 22 e 23, que eu sempre tive muita dificuldade para entender,
Eu achava que o versículo 22 e 23, que falam que os olhos são a lâmpada do corpo, que não tinha muito a ver com esse texto, mas aí eu fui procurar na palavra de Deus, e ali está escrito em Eclesiastes 1:8 e 6:9, que os olhos, assim como o contexto para o judeu, os olhos são aquilo que, os olhos eles nunca se cansam de cobiçar algo mais. Os olhos nunca vão se cansar de querer sempre mais. E quando Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo, Ele está dizendo, como Ele está falando no contexto do dinheiro, no contexto da ansiedade, Ele está falando, olha, se nós formos querer tudo que a gente vê com os nossos olhos nunca vão se cansar. E é assim que funciona a cobiça e a avareza. A cobiça e a avareza, ela nunca vai terminar. Se a gente comprou um celular hoje, a gente já está insatisfeito e amanhã a gente já quer outro. Se a gente comprou um carro hoje, já quer o outro. A gente sempre vai querer mais e mais. A nossa carne sempre vai pedir. Então, por isso que a gente tem que tirar, porque os olhos nunca vão se cansar, porque a nossa cobiça nunca vai cessar. E aí então Jesus diz o versículo 24, que junto com o versículo 33, para mim são os versículos chaves dessa mensagem, ele diz assim, você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou o dinheiro. E aí você vai entender que quando você veio para o reino de Deus, agora tudo que você tem é do Senhor. E como tudo é do Senhor, você tem que colocar a confiança nele. Se você não está colocando a confiança nele, mas você coloca a sua confiança naquilo que você tem, você vai ficar ansioso. Você vai ficar ansioso por ter mais, você vai ficar ansioso por saciar cada vez mais o seu desejo, a sua cobiça. E você vai ficar sempre preocupado de perder esse dinheiro. Mas se você sabe que você pertence a Deus, que você pertence a esse Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que habita numa glória celestial, que tem toda a majestade, poder, domínio, riqueza, pelo século dos séculos, e que no reino dos céus não falta nada, ninguém passa fome lá, ninguém passa necessidade lá, porque lá Deus reina plenamente. Você vai ter que entender que à medida que você deixar Deus reinar sobre a sua vida, começando nas pequenas coisas, se você não consegue nem dar o dízimo na igreja, meu irmão, minha irmã, tem misericórdia, o seu coração ainda está preso ao dinheiro. Se você não consegue nem ajudar o próximo que está passando necessidade agora, você que tem um pouquinho mais, se nós não conseguimos, é porque ainda estamos presos à velha natureza, estamos presos ao velho modo de pensar, estamos presos naquilo que pega todo mundo. Então Jesus, a partir do 25 até o 34, ele vai dizer para nós como que nós podemos nos livrar de toda ansiedade. Ele vai dizer para nós que a água, comida e roupa não vão valer mais do que a nossa vida, do que o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo e a nossa vida vale mais do que essas coisas, e que o próprio Pai alimenta os animais que as pessoas naquela época compravam por um preço bem pequeno para sacrificar no templo, ou para comer, ou mesmo aquelas plantas que haviam ali em Jerusalém, que ali em Jerusalém, ali na região da Palestina, da Galileia, havia uma escassez de madeira. Então como que as pessoas faziam para fazer o pão, para acender o fogo? Elas precisavam de madeira, então elas pegavam as plantas e usavam como combustível para queimar aquele fogo. E se Deus fazia com que essas plantas fossem mais belas do que o próprio Salomão em toda a sua glória, quanto mais o Senhor não vai nos vestir. Então ele está mostrando para nós que a preocupação com a vida, a inquietude da vida, que a ansiedade é gerada por um sentimento daquilo que a gente ainda às vezes nem passou. A gente está preocupado com algo que ainda nem aconteceu. A gente fica olhando para a situação e não acha uma saída. E aí então a gente fica mais nervoso. A gente fica pensando naquilo e não sai da nossa cabeça. E aí então como que nós vamos lidar com isso? Nós vamos lidar com isso na perspectiva de que agora Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Rei, Deus é o nosso pastor, que diz no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta.
É Ele que vai nos levar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Jesus vai falar, olha, o seu Pai, olha como Ele fala no texto. Ele fala, o seu Pai sabe que você tem necessidade. Você pertence agora a um reino celestial e o seu Pai sabe que você passa necessidade. Quando você passa a pertencer a um reino, quem é responsável pela sua alimentação, quem é responsável pela sua moradia, quem é responsável pelo seu bem-estar, é o seu reino. E se alguém for contra você, vai contra o seu rei e o seu reino. Portanto, não fique preocupado, porque aí você mostra quanta confiança você tem em Deus. Tanto é que no versículo de número 30, que no original do grego, no final, por que vocês ficam preocupados, homens de pequena fé? A palavra no original do grego é oligopistes, que é uma palavra única, que aparece na Bíblia cerca de 5 vezes, que junta algo pequeno com a fé. Então, você tem pequena fé, você tem pequena confiança em Deus, porque você, olha, é seu Pai, o seu Pai que está no céu, o seu Pai, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto Pai Celestial também nos dará aquilo que vocês pedirem. Tanto é que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a pedir o pão nosso de cada dia. Então, nós temos necessidades e nós vamos precisar supri-las, sim, mas nós temos que saber que isso não vai poder nos controlar, porque quando a gente é levado por essa ansiedade de tal forma, a gente não consegue mais respirar, a gente não consegue mais dormir, a gente não consegue ter outro pensamento senão naquele problema, senão nessa perspectiva de você não ter mais perspectiva, mas você tem que olhar para a perspectiva do reino. Agora eu quero perguntar para você, quantos bens John Wesley deixou depois da sua morte? Quantos bens em dinheiro John Wesley deixou? O próprio John Wesley dizia, se quando eu morrer eu deixar mais do que uma colher de prata, que eu usava só para eu comer, vocês podem me considerar um ladrão. John Wesley, quando já era idoso, ele se negou a aquecer a sua própria casa no frio e gastar com lenha para ajudar pessoas necessitadas. Conta-se a história que John Wesley, quando ele ia subir no púlpito, ele dava moedas para as pessoas que estavam ali perto, que ele não cessava de fazer, ele anotava, até quando ele ficou muito idoso, ele parou de anotar, mas ele anotava tudo o que ele ganhava e tudo o que ele gastava. E ele fazia de tudo para economizar e investir no reino. E nós continuamos falando de John Wesley, mesmo depois de praticamente 3 séculos. Por que nós continuamos falando dele? Porque ele investiu tudo no reino. Porque ele sabia que não podia levar nada dessa terra. Assim, olha só, você está acumulando aí um valor aí. E quantas pessoas que você não poderia ajudar, alimentar? Conta-se uma história, e isso é uma história que provavelmente não é verdadeira, mas que o apóstolo Tomé, que foi para a Índia, o rei da Índia saiu para viajar e confiou a ele o reino e o dinheiro do reino. E aí então, ele tinha feito isso para que o apóstolo Tomé construísse uma grande torre, um grande castelo. E aí então o apóstolo Tomé, em vez de construir uma grande torre, um grande castelo, ele deu o dinheiro para as pessoas que estavam passando necessidades e estavam com fome. E aí então o rei volta e fica bravo com Tomé, briga com ele. E aí então o irmão do rei morre. E aí então esse irmão que morre, ele vê lá no céu uma grande mansão celestial que Tomé havia construído através das suas esmolas, através das doações que ele fez. E aí então ele ressuscita, ele volta e conta para o seu irmão, olha só o que Deus preparou para nós ali depois da morte, por causa daquilo que Tomé fez. Isso é só uma história, mas o que eu estou contando para você, meu irmão, minha irmã, é que você precisa focar nesse versículo. Não pode ser só decorado. Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O segredo de viver uma vida sem ansiedade e de não ser controlado pelo dinheiro, porque eu posso ser rico ou posso ser pobre. O que impediu o jovem rico de entrar no céu? Pelo menos até aquele momento que Jesus foi embora triste,
foi porque Jesus falou assim, ó, quão difícil é que entre no reino dos céus aqueles que confiam nas riquezas. Por quê? Porque eles passam a ser dono das suas riquezas e não entendem que o dono das suas riquezas, se você tem riqueza, é para glorificar a Deus, para fazer a obra de Deus e para ajudar aqueles que precisam, para estender o reino dos céus aqui na terra e não só apenas para o seu bem-prazer e o seu conforto, para ficar acumulando. E a Bíblia diz, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que dará em troca da tua alma? Então, portanto, meu irmão, minha irmã, o que está dizendo no versículo 33? Então busque, procure, inquira, em primeiro lugar, no reino dos céus e na sua justiça. O que é a sua justiça? É fazer aquilo que Deus manda fazer. Quando você busca o reino, você busca fazer aquilo que Deus manda fazer e logo, preste atenção, o reino de Deus vai fluir através de você e você está mostrando que você pertence a um reino, não a uma religião, porque Jesus, quando ele começa a explicar no capítulo 5, quem pertence ao reino, ele vai dar um significado muito maior que a lei estava escrita. A lei estava escrita, olha assim, ó, não adultere, mas Jesus falou, ó, se você só olhar, você já adulterou. A lei dizia, não mate, mas se você xingar e já tiver no seu coração desejo do mal, você já matou. Porque é um reino do coração. Jesus falou, o reino de Deus não virá com aparência, mas o reino de Deus está dentro de nós. Jesus veio trazer primeiro um reino espiritual, um reino do ainda não, mas já dentro de nós, nós temos que pertencer a esse reino já, agora, e nós temos que mudar a nossa forma de pensar. E entender que Jesus vai dizer agora, deixe cada dia o seu mal. Não adianta você ficar ansioso com amanhã. Resolva o que você tem para resolver agora. E entenda que Deus está a favor de você. Mas para que Ele haja a favor de você, você tem que cumprir a justiça dEle, cumprir a palavra dEle, e o reino vai funcionar ao seu favor. E à medida que você ora e fala, Senhor, me ajuda, e vai orando de acordo com a palavra de Deus, o reino de Deus vai funcionar ao seu favor. Portanto, meu irmão, minha irmã, não andeis ansiosos com nada aqui nessa terra, porque a gente não vai levar nada. Assim disse Jó, nu eu nasci, eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para Deus, e nu eu vou morrer. A gente não vai levar nada. Mas pensa no legado de Wesley, ele não levou nada. E olha o legado que ele deixou. Onde que estão os novos John Wesleys? Onde que estão as novas Susanas Wesleys? Aonde que está? Está aí, está em você. Só que você tem que entregar tudo para o reino, e entender que tudo é dele, que agora você pertence a ele, e que esse reino tem que estar no seu coração. Eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é bendita. Obrigado, Senhor, porque através da tua palavra o Senhor nos ensina a lidar com dinheiro, o Senhor nos ensina a lidar com ansiedade, o Senhor nos ensina a lidar com as preocupações do dia a dia, que é normal que nós tenhamos, que é normal que nós venhamos nos precaver, cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa família. Mas, Senhor, isso não pode nos controlar, porque o Senhor nos chamou para um novo reino, um reino do coração, um reino que o Senhor habita dentro de nós. E nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque sabemos que o mundo jaz no maligno, mas o Senhor enviou o teu Espírito para estar dentro de nós e testificar que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos a um reino celeste e eterno. Por isso, Senhor, vem nos mostrar as riquezas da glória que nós temos em Cristo Jesus, riquezas eternas que não podem ser comparadas com as coisas fúteis desse mundo que vão passar e que vão ser corroídas e que vão ser destruídas. Mas, Senhor, que nós possamos guardar o propósito, o chamado do Senhor na nossa vida, olhando sempre para a Tua vontade, porque o Teu reino vem à medida que nós fazemos a Tua vontade. Senhor, muda os nossos corações, abre os nossos olhos e mostra-nos a verdade da Tua palavra e do Teu reino. Assim eu oro por cada irmão e cada irmã, cada pessoa que está me ouvindo agora. Eu oro abençoando e peço também por essa pessoa que está enferma, peço também por essa pessoa que está ansiosa, peço, Senhor, por essa pessoa, Senhor, que não vê perspectiva. Eu oro agora por essas pessoas para que sopre o Teu Espírito, para que haja cura, para que haja libertação, e que Teu Santo Espírito venha trazer uma paz sobre esse coração, que ela possa entender que todas as coisas já estão em Ti, e que ela tem que confiar em Ti, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Graças a Deus, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui,
na Igreja Metodista Central, não ao vivo com vocês, mas online, que nós possamos nos encontrar lá na frente, talvez um dia aqui com os bancos cheios e olhando no rosto de vocês. Que Deus possa te abençoar muito, e se você quiser também continuar nos acompanhando na internet, vai lá no Mensagem Diária, que nós colocamos sempre uma mensagem de Deus para as pessoas que acessarem o nosso canal. Deus te abençoe, no nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Nós cantamos aleluia a Ti, Jesus, e exaltamos o Teu nome para sempre, sempre, porque o Senhor ressuscitou. Cantamos